Hoje nós vamos relembrar como é feita a adição de vetores. Quando a gente faz a adição de vetores, a gente vai encontrar o vetor resultante. O que é o vetor resultante? É um vetor que sozinho ele vai produzir o mesmo efeito de todos os vetores envolvidos no problema, certo? Então vamos lá. Primeiro tipo, quando os vetores fazem entre si um ângulo de 0 graus, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, nós temos aqui um vetor V1 e um vetor V2. Os dois vetores têm direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Se eu quero encontrar o vetor resultante entre esses dois vetores, eu vou fazer o seguinte. O vetor resultante, ele tem o mesmo tamanho dos dois. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 10 centímetros com 20 centímetros. O vetor resultante, ele tem o tamanho equivalente ao tamanho dos dois. Tem a mesma direção dos dois e o mesmo sentido. Este é o meu vetor soma ou vetor resultante. Para determinar o módulo do vetor resultante, nós vamos somar o módulo do vetor V1 mais o módulo do vetor V2. Se nós tivermos 3, 4, 10 vetores, para determinar o vetor resultante, é somando o módulo de cada um deles. Então, vamos supor que nesse caso, o vetor V1 é um vetor de módulo 2 unidades. E o vetor V2 é um vetor de módulo 3 está muito fora de escala. Um vetor de módulo 5 unidades. Então, o módulo do vetor resultante vai ser a soma 2 mais 3 igual a 5 unidades. O segundo caso é quando os vetores fazem entre si um ângulo de 180 graus. Ele tem a mesma direção, no caso aqui, tanto V1 quanto V2 tem a direção horizontal e tem sentidos contrários. V1 está para a direita, V2 está para a esquerda. Para se determinar o vetor resultante, é a diferença entre o maior e o menor vetor. E o tamanho do vetor resultante também vai ser a diferença entre os dois. Vetor resultante, nesse caso, ele tem a mesma direção dos dois vetores e tem o mesmo sentido do maior vetor. É só lembrar, é como se fosse um cabo de guerra. Quem vai ganhar é quem vai fazer a maior força. Então, o sentido do vetor resultante, ou do vetor soma, é o mesmo sentido do maior vetor. Para determinar o módulo do vetor resultante, então o módulo do vetor resultante vai ser sempre o módulo do maior vetor menos o módulo do menor vetor. Se o maior vetor fosse V2, nós faríamos então V2 menos V1. Como um exemplo, nesse caso, vamos supor que o módulo de V1 é de 5 unidades e o módulo de V2 é de 3 unidades. Então, o módulo do vetor soma ou do vetor resultante vai ser 5 menos 3, que equivalem a 2 unidades. Alfa igual a 90 graus. Então, os dois vetores, agora, eles são perpendiculares entre si. Então, quando os dois vetores são perpendiculares entre si, para fazer o desenho do vetor resultante, nós vamos ter duas formas. Então, eu vou mostrar primeiro como que a gente faz o desenho, porque lembrando que o vetor, ele é um ente geométrico, então tem que fazer o desenho e tem que utilizar a régua, não adianta fazer desenho de vetor sem régua. E depois nós vamos ver como que é feito o cálculo do módulo do vetor resultante, certo? Então, a primeira forma é utilizando o chamado método do
paralelogramo. Então, nós vamos desenhar um paralelogramo, que nesse caso específico vai ser um retângulo. Lembrando, paralelogramo é uma figura, um quadrilátero, cujos lados opostos são paralelos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transladar os dois vetores. Transladar os dois vetores, V1 e V2, é tirar esses vetores do lugar, sem alterar a sua direção, sem alterar o seu sentido e sem alterar o seu módulo. Então, portanto, sem alterar o seu tamanho. Vamos transladar esses dois vetores, fazendo com que coincidam as suas origens. Lembrando, todo vetor ele tem uma origem e tem uma extremidade. Então, eu vou transladar os dois vetores sem alterar a sua direção, o seu sentido e o seu tamanho, o seu módulo, e vou fazer com que coincidam as suas duas origens. Então, eu vou medir aqui, esse vetor na minha régua está marcando aqui, e esse vetor na minha régua está marcando aqui. Então, vamos lá, transladando os dois vetores. Então, temos aqui vetor V1, não alterei nem o seu módulo, nem a sua direção e nem o seu sentido. Vetor V2, vou fazer coincidir as duas origens. Também sem alterar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então, este aqui é o vetor V2. Esses dois vetores, eles são, então, perpendiculares entre si. Fazem entre si um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos utilizar o método do paralelogramo. Então, como que eu faço? A partir da extremidade do vetor V1, eu vou fazer um traçado paralelo ao vetor V2. Está aqui. Fiz um traçado paralelo ao vetor V2. Então, vetor V2 e esse traçado são paralelos, têm a mesma direção. A partir da extremidade do vetor V2, eu vou fazer um traçado paralelo ao vetor V1. Tá aqui o meu traçado. Então, eu desenhei um paralelogramo. Nesse caso, meu paralelogramo é um retângulo. Por quê? Porque os ângulos são todos ângulos retos. Todos esses quatro ângulos são ângulos retos. O vetor resultante, ele tem origem coincidindo com a origem dos dois vetores e tem extremidade no cruzamento dos dois traçados. Tá aqui. Esse é o meu vetor resultante. Fizemos esse desenho utilizando o chamado método do paralelogramo. Então, esse é o primeiro método para se fazer o desenho. Agora, nós vamos calcular, vamos desenhar esse vetor resultante utilizando o chamado método do polígono. Como que a gente utiliza o método do polígono? Bem, eu vou, da mesma forma, transladar os dois vetores. Escolho qual eu vou fazer primeiro. Então, eu venho aqui, vou desenhar o vetor V1. Novamente, lembrando, eu desenho o vetor V1 sem alterar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Agora, eu vou transladar o vetor V2. No método do paralelogramo, eu coincidi as duas origens. No método do polígono,
eu vou desenhar a origem do vetor V2 na extremidade do vetor V1, que é o primeiro que eu desenhei. Então, tá aqui. Vetor V2, sem alterar a sua direção, o seu sentido e o seu módulo. Bem, e o vetor resultante? O meu vetor resultante, ele vai ter origem na origem do primeiro vetor que eu desenhei e extremidade na extremidade do último vetor que eu desenhei. Então, está aqui. Se vocês observarem, tanto utilizando método do paralelogramo ou método do polígono, o vetor resultante, ele vai ser exatamente igual. Ele vai ter o mesmo tamanho, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Eu poderia também utilizar o método do polígono, mas ao invés de eu começar com o vetor V1, eu posso escolher desenhar primeiro o vetor V2. Então, eu venho aqui, faço a translação primeiro do vetor V2, tá aqui, desenhei o vetor V2. A partir da extremidade do vetor V2, eu desenho o vetor V1, está aqui, a partir da extremidade de V2, desenho o vetor V1 e o meu vetor resultante, então aqui, colocar, né, vetor V1, o meu vetor resultante, ele tem origem na origem do primeiro vetor que eu desenhei e extremidade na extremidade do último vetor. Então, observando novamente, tanto utilizando método do paralelogramo, método do polígono, começando primeiro com V1, ou método do polígono, começando primeiro com o vetor V2, o vetor resultante, ele vai ter sempre a mesma direção, olha, a inclinação é a mesma, o mesmo sentido e o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Então, qual seria a diferença na hora de escolher método do polígono ou método do paralelogramo? Bem, a diferença básica é a seguinte: para se utilizar o método do paralelogramo, eu só posso trabalhar com 2 vetores, apenas. Se eu quiser trabalhar com o método do polígono, eu poderia ter 3 vetores, 4 vetores, 10 vetores, que eu posso utilizar o método do polígono. Depois nós vamos ver exemplos de como isso é feito. Então, vamos ver como é que a gente faz o cálculo do módulo do vetor resultante. Se nós observarmos, nos 2 casos, nesse caso aqui nós temos um retângulo que ele é dividido em 2 triângulos retângulos. Nesse caso, nós vamos ter um triângulo retângulo. Pois bem, eu quero saber o valor do módulo do vetor resultante. Então, nós temos aqui 2 catetos e uma hipotenusa. O meu cateto A, B e a hipotenusa C. Então, nós temos aqui o cateto A, ele tem, nesse caso, o mesmo módulo que o vetor V2. O cateto B, ele tem o mesmo módulo que o vetor V1. E a hipotenusa C tem o mesmo módulo que a resultante, ou que o vetor resultante, que é o que a gente quer saber. Então, como que a gente vai determinar o módulo
do vetor resultante. Então, nós vamos utilizar Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ele diz pra gente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vocês podem observar que eu coloquei aqui a hipotenusa como C e o cateto como A. Não faz diferença. É o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos que o vetor resultante, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do vetor V1 ao quadrado mais o módulo do vetor V2 ao quadrado. Então, nós temos que, quando os dois vetores são perpendiculares entre si, o módulo do vetor resultante vai ser igual à raiz quadrada do módulo de V1 ao quadrado mais o módulo de V2 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que uma pessoa, partindo de um ponto A, ele se deslocou 300 metros para leste e 400 metros para norte. Então, eu quero saber qual foi o deslocamento total desta pessoa. Se ele se desloca para leste, 300 metros, se desloca para norte, 400 metros, os dois deslocamentos, eles fazem entre si um ângulo de 90 graus. Né? O desenho, utilizando o método do paralelogramo, já representa o vetor resultante, ou o deslocamento resultante. Eu quero saber qual vai ser o módulo do deslocamento resultante. Então, nós temos R é igual a raiz quadrada de D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Então, nós temos que R, que é o módulo do deslocamento resultante, vai ser 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Então, R vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. 2 zeros vezes 2, 4 zeros. 160 mil. Mais 3 ao quadrado, 9. 2 zeros vezes 2, 4 zeros. 90 mil. Então, módulo do vetor resultante vai ser raiz quadrada de 160 mil mais 90 mil, 250 mil. R vai ser igual a raiz quadrada de 250 mil, 500 metros. Esse é o módulo do deslocamento resultante. Lembrando, triângulo retângulo mais famoso que existe é o triângulo de catetos 3, 4, hipotenusa 5, ou os seus múltiplos, né? Catetos 300, 400, hipotenusa 500 metros. Bem, e quando os vetores fazem entre si um ângulo alfa qualquer? Para se fazer o desenho do vetor resultante, nós podemos utilizar ou o método do paralelogramo ou o método do polígono, que é feito da mesma forma como quando eles têm um ângulo de 90 graus. Então, vamos pensar em dois vetores que fazem entre si um ângulo agudo, um ângulo menor do que 90 graus. Então, nós temos aqui um vetor V1 e um vetor V2. Vetor V1
vetor V2, que fazem entre si um ângulo alfa qualquer. Então, o que nós vamos fazer? Se a gente for utilizar o método do paralelogramo, nós vamos fazer com que as origens coincidam, correto? E a partir da extremidade de V1, eu vou fazer um traçado paralelo ao vetor V2. Tá aqui. A partir da extremidade do vetor V2, eu vou fazer um traçado paralelo ao vetor V1. Está aqui. Eu formei, na verdade, o chamado paralelogramo. É um quadrilátero, é uma figura plana de 4 lados, cujos lados opostos são paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. O vetor resultante, ele vai ter origem juntamente com a origem dos dois vetores e vai ter uma extremidade no cruzamento dos dois traçados. Está aí. Se eu quisesse fazer o desenho do vetor resultante utilizando o método do polígono, então o que eu faria? Eu pego o vetor V1, vou medir o tamanho dele aqui, e faço o translado dele sem alterar a sua direção, o seu sentido e o seu módulo. Então, desenhei aqui o vetor V1. Tá ali. A partir da extremidade do vetor V1, eu desenho o vetor V2. Vamos lá. Sem alterar a sua direção, o seu sentido e o seu módulo. A partir da extremidade. Espera aí que eu perdi. Aqui. Lembrando que, fazendo a mão livre, né, não fica tão perfeito. Mas está aqui, desenhei o vetor V2. O vetor resultante, ele vai ter origem na origem do primeiro que eu desenhei e vai ter extremidade na extremidade do último. Tá aqui. Este é o vetor resultante. Vocês podem perceber que, claro que foi a mão livre, não está perfeito, mas desenhando método do paralelogramo ou método do polígono, o vetor resultante, nos dois casos, ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Um exemplo agora, quando os dois vetores V1 e V2, eles têm um ângulo alfa qualquer e esse ângulo alfa é um ângulo obtuso, é um ângulo maior do que 90, menor do que 180 graus. Utilizando o método do paralelogramo, coincidiram as duas origens. A partir da extremidade de V1, eu faço um traçado paralelo a V2. A partir da extremidade de V2, eu faço um traçado paralelo a V1. É um paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. O meu vetor resultante, ele tem origem coincidindo com a origem dos dois vetores e extremidade no final do traçado. Então, aqui está o meu vetor resultante entre V1 e V2. Tá ali. Bem, posso fazer também utilizando o método do polígono. Então, vou desenhar primeiro o vetor V2, dessa vez. Posso desenhar qualquer um primeiro, né? Então, vou desenhar primeiro o V2.
Então, aqui, desenho o vetor V2, tá aqui, transladei, tentando não alterar a sua direção, seu sentido e seu módulo. A partir da extremidade de V2, eu desenho o vetor V1, está aqui. A partir da extremidade de V2, eu desenhei o vetor V1, poderia ter iniciado por V1, e o meu vetor resultante tem origem na origem do primeiro que eu desenhei e extremidade na extremidade do último. Vocês podem perceber que o vetor resultante nos dois casos, ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Bem, para se fazer o cálculo do vetor resultante entre dois vetores que formam entre si um ângulo qualquer, nós vamos utilizar uma equaçãozinha que ela é baseada na chamada lei dos cossenos, que diz o seguinte: o módulo do vetor resultante vai ser raiz quadrada do módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de θ, ou de alfa, né? No caso aqui nós colocamos como alfa. Então, cosseno de alfa, que é o ângulo entre esses dois vetores. Então, tá aqui. Lei dos cossenos. Módulo de R, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de alfa. Quando a gente faz apenas a soma entre V1 e V2, quando os vetores têm um ângulo de 0 graus. Quando a gente faz a diferença entre o maior e o menor vetor, quando o ângulo é 180 graus. Ou quando a gente utiliza o teorema de Pitágoras, no caso dos vetores terem um ângulo de 90 graus, serem perpendiculares entre si, nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo uma simplificação desta equação que é a lei dos cossenos. Por exemplo, quando o ângulo entre os vetores é um ângulo de 90 graus, quando eles são perpendiculares entre si, lembrando aqui, cosseno de 90 graus é 0. Então, nós vamos fazer toda essa parte aqui. Se o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 graus é 0. 0 vezes V2 vezes V1 vezes 2 vai ser igual a 0. Então, o que vai sobrar para a gente? Sobra apenas essa parte aqui da equação, que é referente ao teorema de Pitágoras. Então, essa equação da lei dos cossenos, ela vai servir para toda e qualquer soma entre dois vetores. Bem, eu disse para vocês que com o método do paralelogramo, nós só podemos desenhar o vetor resultante entre dois vetores. E no caso do método do polígono, eu posso utilizar o número de vetores que eu tiver. Então, como que a gente faz? Vamos supor que eu tenho 5 vetores e quero desenhar o vetor resultante. Então, eu venho aqui e vou desenhando. Desenho o vetor V1. Tá aqui. A partir da extremidade dele, eu desenho o vetor V2, claro que de acordo com o que está lá no meu problema, de acordo com o que está no meu exercício. A partir da extremidade do vetor V2,
eu desenho um vetor V3, tá aqui. A partir da extremidade do vetor V3, eu desenho um vetor V4, está aqui. A partir da extremidade do vetor V4, eu desenho um vetor V5, está aqui. Desenhei todos esses vetores. E vou desenhar o vetor resultante. Então, o meu vetor resultante, ele vai ter origem na origem do primeiro vetor que eu desenhei e vai ter extremidade na extremidade do último vetor que foi desenhado. Lembrando o seguinte, desenhar o vetor resultante desta forma é muito eficiente quando a gente está desenhando em papel quadriculado. Então, nos ajuda muito quando a gente está trabalhando com papel quadriculado. Outra coisa que a gente tem que pensar, a ordem dos vetores, ela não vai fazer diferença. Então, se um quiser começar pelo V5, vai para o V2, depois V4, depois V1, não vai fazer diferença. A figura final vai ficar diferente, mas o vetor resultante vai ser o mesmo, não importando a ordem. Outra coisa que a gente tem que observar é que às vezes você faz o desenho dos vetores, desenhei aqui um vetor V1, um vetor V2 e um vetor V3, e ele cruzou o primeiro vetor. Não tem problema, os vetores podem se cruzar, isso não tem problema nenhum. Da mesma forma que o vetor resultante também pode cruzar os outros vetores. Então, nesse caso, desenhei vetor V1, vetor V2, vetor V3. O meu vetor resultante, ele vai ter origem na origem do primeiro que eu desenhei e extremidade na extremidade do último vetor que foi desenhado. Tá aí. Pois bem, e se a gente quiser fazer a subtração de vetores? Eu quero fazer vetor V1 menos o vetor V2. Então, o que eu tenho que pensar? Tenho que pensar o seguinte. Então, eu tenho aqui, esse é o vetor V1, este é o vetor V2. Se esse vetor é o V2, se eu venho aqui e mudo apenas o sentido deste vetor, eu vou obter um vetor que é o vetor menos V2. Ele tem a mesma direção que V2, ele tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho, porém tem sentido contrário. Então, para a direita é o vetor V2, para a esquerda é o vetor menos V2. Então, eu posso agora fazer a soma vetorial entre o vetor V1 e o vetor menos V2. E aí eu posso utilizar ou o método do paralelogramo ou o método do polígono. Vou utilizar o método do paralelogramo. Então, eu vou fazer a soma vetorial entre V1 e menos V2. Então, eu tenho aqui, coincidindo as origens, vou colocar um pouquinho mais para baixo, mais para cá. Este é o vetor V1, está aqui. E vou trabalhar com o vetor menos V2, que é esse que está aqui. Este é o vetor menos V2. E aí eu faço a soma vetorial entre eles. A partir da extremidade de menos V2,
eu faço um traçado paralelo a V1, a partir da extremidade de V1, eu faço um traçado paralelo a V2, e este é o meu vetor resultante. É o meu vetor diferença. Tá aí. Eu posso também utilizar o método do polígono. E vou fazer com V1 e com menos V2. Então, eu venho aqui, desenho o vetor V1, a partir da extremidade dele, eu desenho o menos V2. Então, V1 menos V2 e tá aqui o meu vetor diferença. Na origem do primeiro que eu desenhei e extremidade na extremidade do último que eu desenhei. Está aí, é o vetor diferença. Lembrando que vetor V2 é oposto ao vetor menos V2.